No princípio, antes que o tempo existisse, antes que qualquer som ou cor surgisse, havia apenas o abismo, um vazio silencioso, profundo e infinito. Não havia terra, não havia céu, não havia luz nem sombra. Apenas o potencial não manifestado pairava sobre o nada. Mas então, uma palavra ecoou na escuridão, e com ela, a essência do universo começou a se revelar. Essa palavra não era apenas som, mas força, presença, um sussurro eterno que despertou a realidade adormecida. E o Espírito de Deus movia-se sobre as águas, como uma sombra viva, tocando o abismo e preparando-o para o surgimento de tudo aquilo que seria. A terra era sem forma e vazia, mas já carregava em si o germinar de segredos ocultos. Cada grão de matéria prenhe de significados invisíveis, cada sombra prestes a tornar-se luz. O caos e o potencial estavam entrelaçados, prontos para serem separados pelo comando divino. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. Mas essa luz não era apenas física, ela era consciência, era conhecimento, era a revelação que rasga as trevas do desconhecido. A luz trouxe ordem ao caos primordial, separando o que estava escondido do que seria manifesto, delineando fronteiras entre o espírito e a matéria, entre o revelado e o oculto. E Deus viu que a luz era boa, porque nela residia o primeiro sopro de discernimento, a primeira faísca de consciência que permitiria à criação refletir sobre si mesma. Deus separou a luz das trevas, chamando a luz de dia e as trevas de noite. Este ato, aparentemente simples, simboliza a eterna luta entre a clareza e a obscuridade, entre a verdade que ilumina e o mistério que permanece velado, e marca o primeiro eco de escolhas que todo ser humano enfrentaria em sua própria existência. No segundo dia, Deus criou o firmamento, separando as águas de cima das águas de baixo. Não se tratava apenas de uma ação física, mas de uma imposição de ordem sobre o caos, uma delimitação entre os reinos celestiais e terrenos, entre aquilo que transcende e aquilo que permanece na matéria. O firmamento, chamado céu, tornou-se o espaço onde a luz e as trevas se refletiriam, onde a presença divina poderia se manifestar, e onde o homem, mais tarde, olharia para cima em busca de respostas, sem jamais compreender completamente o mistério que pairava acima dele. Nos dias seguintes, Deus reuniu as águas em um só lugar, permitindo que a terra seca surgisse, revelando o contorno daquilo que seria moldado e cultivado. A terra produziu plantas e árvores, cada uma com sementes em si mesma, cada fruto carregando dentro de si o segredo da multiplicação e da vida. Tudo o que brotava da terra estava impregnado de simbolismo, ciclos ocultos de renascimento, leis silenciosas da ordem natural, a interligação de todas as criaturas, sob a vigilância do Criador. Cada flor, cada árvore, cada erva continha códigos que apenas os olhos atentos poderiam decifrar, mistérios que falam de equilíbrio, sustento e harmonia, e de uma sabedoria que transcende a compreensão humana. Então Deus criou os luminares no céu, o sol para governar o dia, a lua para governar a noite, e as estrelas para adornar o firmamento. Eles não eram meros corpos celestes. Eram guardiões do tempo, marcadores dos ciclos da vida, símbolos do poder divino que se reflete em cada fase da existência. O movimento da luz e das sombras revelava ritmos ocultos, lembretes constantes de que tudo no cosmos está entrelaçado, e de que cada ser vivo se insere em uma teia de significados invisíveis, eternamente observada pelo Criador. Nos mares e no céu surgiram as criaturas vivas, peixes que cortavam as águas como flechas silenciosas, e aves que rasgavam os céus com asas silenciosas. Cada ser tinha sua função, cada movimento carregava um propósito secreto. A criação de animais aquáticos e aves é uma lembrança de que a vida se manifesta em múltiplas dimensões, que cada forma é reflexo de um design que escapa ao entendimento humano,
mas que revela o cuidado meticuloso de Deus, a ordem invisível que governa a multiplicidade e o caos aparente. Por fim, Deus criou os animais terrestres e o homem, culminando o ato criativo. Cada animal era um fragmento do mistério da vida, mas o homem e a mulher foram feitos à imagem de Deus, possuidores de consciência e livre-arbítrio. Neles residia a capacidade de compreender e refletir, de escolher e questionar, de carregar dentro de si o peso da responsabilidade e do juízo. O homem tornou-se guardião da criação, portador de luz e sombra, reflexo do divino e, ao mesmo tempo, vulnerável ao engano e à tentação. A criação do homem é a síntese de todo o capítulo, o ápice do mistério e da revelação, a ponte entre o visível e o invisível, entre o espírito eterno e a matéria passageira. Cada verso de Gênesis 1 é, portanto, uma chave para os segredos mais profundos da Escritura. A separação da luz e das trevas, a formação da terra, dos céus e das águas, a multiplicação da vida e a criação do homem, revelam uma estrutura oculta, que se repete em toda a Bíblia, ordem emergindo do caos, consciência emergindo da obscuridade e o convite eterno, para que cada alma observe e reflita, e busque o conhecimento que se esconde além das palavras. A criação não é apenas história, é um mapa espiritual, um enigma que desafia o tempo, um sussurro que ainda ressoa nos corações daqueles que ousam olhar para o abismo e perceber que no princípio havia mais do que nada, havia o segredo de tudo. Hoje, desvendamos apenas a primeira camada dos mistérios da criação, mas eles continuam a se desdobrar em cada capítulo subsequente. O Éden, a queda, a multiplicação da vida, o juízo e a redenção esperam por aqueles que seguem o fio de luz que começa aqui, no primeiro dia, quando a palavra ecoou na escuridão, e o universo começou a despertar. E assim, ao olhar para cada verso, aprendemos que toda a Escritura é uma jornada sombria e luminosa, uma dança entre o visível e o oculto, entre a luz que revela e a escuridão que protege o segredo.